Muito bem, vamos falar de tecnologia aqui no 90 Minutos. Bem, aqui ao meu lado o Alex Fernando, agora em um novo dia aqui no 90 Minutos, toda terça e toda sexta-feira, para a gente falar de tecnologia. Alex, muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a você que nos assiste. Bom, vamos começar com a notícia do Facebook, que anunciou ontem que ele, não sei se todo mundo sabe, mas ele tem um algoritmo em que ele escolhe o que é mostrado na linha do tempo das pessoas. E esse algoritmo, ele leva em consideração o tipo de coisa que a pessoa mais gosta, os amigos que ela tem mais afinidade, e na parte publicitária, aquilo que ela acha que você tem interesse. Não sei se todo mundo já reparou, mas se você pegar o seu telefone e entrar no Google, por exemplo, ali, e pesquisar, por exemplo, sei lá, eu estou procurando chinelo verde. Eu vou ver algumas notícias ali, não gostei. Se eu fechar e abrir o Facebook e girar um pouquinho a linha do tempo, eu vou começar a ver propaganda de chinelo verde. Porque ele pega os logs que tem na máquina e utiliza isso ali para levar aquela publicidade mais direcionada para a pessoa. Só porque existe muito gente que se aproveita de coisa e tem aqueles vídeos sensacionalistas, tipo, você não imagina o que acontece nessa cena. Isso é muito comum, e normalmente a pessoa clica desavisado, vai para uma coisa que não tem nada a ver, quando não é pornografia, que acontece muito. E o Facebook anunciou que ele mudou o algoritmo dele para pegar esse tipo de coisa. Então, quando uma pessoa colocar uma coisa desse tipo na intenção de caçar o clique da pessoa desavisada para ir para uma outra coisa, como eu disse muitas vezes até pornográfica, ele simplesmente vai filtrar e não vai mostrar isso na linha do tempo mais. É uma boa, isso aí estava passando da hora de acontecer, porque realmente não dá. E falando em Facebook, o Facebook ele deu talvez o tiro certeiro dele, que ele vem tentando desde 2012. Lá em 2012 ele comprou um Instagram, não lembro se todo mundo lembra, mas ele pagou $1 bilhão pelo produto. Desde então, o Instagram ele pertence ao Facebook. E já em 2013, quando começava a despontar um aplicativo que ele basicamente é feito para o público teen, público adolescente, ele não embalou muito entre o público adulto. Era o Snapchat. O Facebook tentou comprar ele, ofereceu $3 bilhões, já uma oferta 3 vezes superior ao Instagram na época, e ele não aceitou. Quando foi em 2014, o Facebook tentou lançar um outro aplicativo que ele chamava de, nem me recordo o nome, era Insta alguma coisa. Era uma ideia de fazer mais ou menos a mesma coisa que o Snap fazia, que era tirar uma imagem e ela se autodestruir. Lembrando que esse recurso ele está disponível em chats, por exemplo, como o Telegram. Ele tem essa possibilidade de eu mandar uma mensagem para alguém e ela apagar sozinha depois de alguns segundos. E agora o Facebook está trabalhando num modelo desse para colocar em cima do Message dele, de forma que eu possa enviar uma mensagem, eu quero que a pessoa leia e depois essa mensagem não serve para mais nada. Ela não fica armazenada lá. Mas agora o Instagram talvez dê o tiro mais certeiro dele, que é a criação do Instagram Stories, onde ele cria essa possibilidade de fazer o mesmo que ele faz, mas dentro do Instagram. Que existe um problema clássico. Toda rede, ela só ganha dinheiro a partir do momento que ela tem um público considerável. E não tem como comparar a rede do Snap com a rede do Instagram. A rede do Instagram hoje tem 500 milhões de usuários no mundo. Então, ela já parte com uma rede desse tamanho, ela permite hoje que a pessoa poste um videozinho que ele vai durar, uma foto que ela vai durar 24 horas e acabou. O mesmo esquema do Snap. Ou seja, ele está fazendo exatamente o que o Snap faz. Na verdade, até o próprio CEO deles admitiu que o crédito deveria ser do Snap, porque, na verdade, foi um clone na cara dura. Mas funcionou e
tem tudo para, com isso, às vezes até derrubar o Snap, já que olha o tamanho da rede do Instagram, que automaticamente vai fazer as pessoas começarem a usar ele, pouco a pouco o Snap deve sair de linha. E chegou em menos de 48 horas atrás, no Brasil, o joguinho que está fazendo sucesso no mundo inteiro, que é o Pokémon GO. Aqui em Anápolis mesmo já tem muita gente, Parque Piranga está cheio de gente assim, e a galera fica agora com o telefone andando na rua, distraído. Já no mundo inteiro já aconteceu. Fora do Brasil, onde o lugar é até mais seguro, já aconteceu assalto, atropelamento, acidente de trânsito. Em Goiânia já teve roubo do celular da pessoa que estava lá caçando no meio da rua Isso um é Pokémon. normal, a pessoa está tão distraída ali que se passar um trombadinho aqui, pegou o telefone e correu, você nem viu. Eu vi uma reportagem também dizendo que já tem brasileiro que está trapaceando, tem um esquema lá que consegue trapacear, já tem brasileiro que está fazendo isso. Eles simulam um sinal de GPS para fazer de conta que ele está em um local onde tem grande quantidade deles. Ele não vai até lá, né, capturar Parece que existe uma premiação, de acordo com a quantidade que você pega, que faz esse tipo de premiação para o cara e ele possa utilizar alguma coisa. Aí o que acontece? Como não podia deixar de ser, o brasileiro dá um jeitinho para tudo, né? Até nisso ele já achou uma forma de trapacear e não fazer como o resto do mundo faz. Coisa feia, né? Realmente fica complicado. Agora vamos continuar falando da parte de automação. Semana que vem a gente esgota o assunto. Hoje a gente fala sobre a automação aplicada ao campo, à produção agrícola, pecuária, de frangos, mesmo para apicultura. Semana que vem, na terça, a gente fala sobre a aplicação da automação em cima de processos administrativos. Com isso a gente casa aquela ideia que a gente tinha passado já das linhas de produção, que elas começaram a ser robotizadas já desde a Revolução Industrial. E junto com os processos industriais, eles deram origem ao que é conhecido como Indústria 4.0. É uma integração muito interessante entre as máquinas e é chamada de Quarta Revolução. E quando for na sexta-feira, a gente encerra com os impactos socioeconômicos que a automação ela provoca e as políticas que podem ser adotadas, que é indicado por diversos autores ao redor do mundo, para que se consiga converter essa tecnologia em benefício para a humanidade e não em um problema social de difícil resolução. No segmento do campo, talvez seja uma das áreas com a maior aplicação de tecnologia hoje. Já existe, no Brasil ainda está um pouco lento o processo, mas fora daqui já existe fazenda que faz aquela parte de confinamento de gado desde a década de 90, quase 100% automatizado. Uma única fazenda consegue, criar até 40 mil cabeças de gado com 30 funcionários, 20 funcionários, a fazenda inteira. Isso através de mecanismos de rastreamento de gado e permite fazer até um exame de sangue neles, ou quase de sangue em tempo real, a marcação deles, medição de temperatura, deslocamento dele para os locais corretos, verificação se ele está comendo ou não está comendo, máquinas de grande porte para abastecer aquela parte de comida deles ali, com praticamente um funcionário só faz o processo inteiro. É bem interessante. E isso chegou também em coisas como a criação de peixe. Eu não sei se todo mundo sabe, mas como o peixe consome o oxigênio da água, a água ela precisa estar em constante movimento. Aquele movimento da água acaba oxigenando ela. Essa é a ideia de um aquário, por exemplo, quando você coloca o compressorzinho que sopra lá embaixo. Não é porque ele soprou e o ar fica retido lá, é porque ele balançou a água. A ideia é essa. Já existem modelos automatizados em alguns locais, onde num tanque de peixe se coloca uma roda mecânica no meio para ficar jogando a água para cima. E aí coloca-se sensores na água que permite verificar a quantidade de oxigênio disponível. Quando esse nível cai a um determinado nível que passa a ser prejudicial ao animal, ele pode começar a sofrer uma asfixia, esses equipamentos são ligados e automaticamente esse movimento que ele faz com a água, ele acaba oxigenando
oxigenando ela. É uma coisa bem interessante e dispensa o ser humano lá, até porque um ser humano não conseguiria medir um oxigênio da água de outra forma. Ele ia Por base, intuição, por era. intuição. Ou Vamos pelo daqui tempo, em uma uma em uma hora. hora, de meia hora, mas às vezes é de 2 em 2 horas que precisa, né? E além disso é escravizante. O cara ele não pode fazer mais nada, ele vai ficar por conta daquilo ali. Uhum. Isso é aplicado também hoje na criação de frango. Eu trouxe até um videozinho, um vídeo de número 3. Vamos dar uma olhada no terceiro vídeo. Eu mostrei aqui a parte de como que é uma granja completamente automatizada. Coloca ele para a gente assistir. Não é esse não. O terceiro. Número 3. Então o segundo. O 2, Alex, por gentileza. O Alex, nosso do Twitter. Também não, é o próximo. Deixa então, vamos... esse vídeo aí era que eu queria mostrar para vocês a diferença entre a parte de realidade virtual e a realidade aumentada. Pode até deixar ele parar, daqui a pouco a gente continua com o negócio da granja. O Pokémon GO que chegou agora, ele traz um modelo de tecnologia em que ele mistura o ambiente real do usuário com um ambiente virtual, uma coisa que seja criada. Esse videozinho ele é produzido pela Microsoft, na demonstração de um óculos que ela está desenvolvendo. Já existem protótipos hoje na mão de desenvolvedores ao redor do mundo. E ele mostra o cara andando numa casa, por exemplo, e num determinado local ele quer colocar um objeto ali ou um projeto ali. Mostrou a mulher fazendo numa moto, por exemplo, trabalhando no designer da moto, ela vendo o objeto ali mesmo, ela pode criar uma parte por cima. Aqui, isso pode ser aplicado hoje basicamente em propagandas de marcas, onde você consegue colocar uma determinada coisa ali. Vamos imaginar, você, na sua casa, você quer colocar um sofá ali no local. Você pode, através do site do fabricante, baixar os modelos e você, olhando para a sua sala, você coloca o sofá onde você quer. Testa os modelos, testa o local onde ele está. Aí, o caso da moto, pode ser utilizado para a produção de um determinado acessório nela. Você veria ali na prática. Imagina isso para sei lá, um escritório de engenharia ou um escritório utilizado em, vamos imaginar, arquitetura, onde o profissional ele pode olhar a coisa no local e lá ele já imagina o que ele quer e esse projeto encaixa exatamente sobre a realidade. Isso chama realidade aumentada, ela vem de a realidade que já existe, mas com um plus, alguma coisa que eu coloquei a mais, daí o aumentada. A ideia do Pokémon GO, ele utiliza exatamente isso. Ele me permite estar andando num determinado local, a câmera está filmando aquilo ali. E aí ele adiciona para mim um objeto que, no caso, é um Pokémon lá. Uhum. E isso, por enquanto, num telefone, mas as principais ideias é que isso possa ser utilizado em óculos, como o próprio Google Glass. A ideia era esse. Você está andando ali e ele te mostrar uma coisa a mais do que já existe. Imagina isso para uma sala de aula. Como professor ensinar uma determinada coisa, hoje ele tem que pedir para que as pessoas imaginem, ou fazer um desenho, mostrar naquele modelo. E ele poderia, com os alunos usando um óculos desse, ele projetar essa imagem ali para eles, já dentro da realidade deles. A aula ia ser 1000 vezes mais interessante. Né? Era. E era muito mais. A facilidade do aluno absorver aquilo era muito interessante. E no primeiro vídeo eu trouxe a ideia que é a realidade virtual. A realidade virtual, ela é basicamente completamente virtual. Aí, nesse experimento, eles mostram um grupo de pessoas numa sala com um pano de chroma key no fundo. Em alguns momentos vocês vão conseguir ver o chroma key que está lá. Olha lá. Porque o rapaz está filmando ali para mostrar para os outros o que ele está enxergando. Então, ele filma o fundo com a pessoa e ele retira o fundo e coloca o que a pessoa está vendo. Uhum. Tá? Para você ver o que ela está enxergando. E aí, você consegue simular tudo. Você não estou falando da realidade daqui, eu estou falando de um local onde ele imerge o jogador, a pessoa que está com o óculos. Coloca ele no fundo do mar, coloca ele nas estrelas, num campo.
e dá como dá a sensação de uma coisa, de uma grandiosidade muito grande, às vezes até assusta as pessoas. Você pode verificar hoje que em quase todos os shopping centers, eles têm nos corredores lá, aqui, esses óculos. Esse óculos, né, basicamente, ele é produzido pela Steam, chamado de VR. É a mesma fabricante que faz aqueles jogos como, por exemplo, Counter-Strike. A ideia era que isso seja aplicado para jogos. A maior ideia da realidade virtual é para jogos e simuladores, onde você vai conseguir ver um recurso mais aprimorado ali. E fica bem interessante a maneira de se pensar e também para se treinar pessoas é muito interessante. Poderia treinar uma pessoa a fazer uma determinada coisa, já que o movimento da mão ali ele poderia ver. Sem contar que ele pode ser quem ele quiser. Numa história, ele poderia ser um Batman, por exemplo. Uhum. Ele olharia para ele ali, ele estaria enxergando um Batman, porque foi criado assim. E essa tecnologia ela tem chamado muita atenção da indústria pornográfica. Onde ela permite a pessoa ele se colocar dentro da cena. Uhum. E chegou a anunciar um evento desse, acho que no Japão ia ter uma feira só para isso, mas a quantidade de inscritos nem permitiu fazer, não caberia no local. Então, é uma coisa que chama bem a atenção e nos próximos anos isso aí deve embalar muito. A ideia de entretenimento com isso, às vezes, ao invés de você assistir um filme de ação, por exemplo, você poderia estar dentro do filme de ação. Não seria uma coisa... Para o jogo, né, que é um mercado bilionário, é um elemento a mais, né, Alex? Aí você estava comentando aí dos shoppings e a gente vê que a fila não diminui nunca naquele simulador de montanha-russa. Né? E já está caindo muito o valor desses equipamentos. Eles eram muito caros. Hoje você já consegue comprar esses óculos. Hoje eles já estão à venda. Uhum. Como o Oculus Rift, por exemplo, que foi adquirido pelo Facebook, já tem ele disponível à venda. Em mercados americano, europeu, mesmo asiático. Então ele permite uma imersão, uma coisa bem interessante, e isso nos próximos anos deve causar uma certa revolução. Vamos voltar agora na parte da granja, deve ser o próximo vídeo depois do realidade aumentada. Eu trouxe uma granja que ela é esse vídeo aí mesmo, uma granja que é completamente automatizada, ou quase completamente. De novo, tem uma granja dessa que ela produz ovos, quase 1 milhão de ovos por dia, e ela tem uma quantidade de funcionário muito pequena, porque ela trabalha em camadas. Você vê que é feito prateleiras gigantes ali, onde eu tenho o pessoal, os funcionários, eles podem simplesmente administrar de longe, e lá em cima é criado, como se fossem andares, ficam os frangos nas diversas fases de crescimento dele. Uhum. Lá tem os equipamentos para ele beber a água, tem esteira, o local onde recolhe os ovos, já vai para o local certo, já tem equipamento que lava esses ovos. Eu tenho um determinado tipo de equipamento que recolhe alguns tipos de problema, e eu basicamente tenho seres humanos em alguns pontos apenas, onde ele vai ficar olhando e procurar alguma coisa que porventura tenha passado e não poderia. E a galinha, a gente sabe que ela bota um único ovo por dia, então tem que fazer a simulação do dia e da noite também, né? O ambiente. Inclusive tem críticas que são feitas que eles fazem uma noite menor para que ela ache que é dia e bote mais de um ovo em um espaço de tempo menor. Isso, tanto que o nível de estresse de um animal desse é tanto estranho, né? Qualquer coisa ele... teve casos de granja que, por exemplo, teve uma pane elétrica e parou os ventiladores. Só isso, o calor é suficiente para matar quase todos. Realmente. E aí, o nível de aproveitamento nesse tipo de coisa é total. Até as fezes que caem sempre são drenadas para um local só e é utilizado como adubo orgânico. É o princípio de que nada se perde. Numa situação dessa aí é bem interessante e... E a produção beirando o 100%, né, Alex? Assim, lá. E você consegue, com isso, atender a escala populacional que não para de crescer, né? Nós estamos falando de cada dia que passa, a população mundial só aumenta. Então, sem esse tipo de iniciativa, não dá mais. Para aquele produtor que criava lá
sei lá, 30 galinhas lá na sua fazenda e ele colhia os ovos, não tem condição. Um cara desse ele não ia conseguir abastecer a população nunca. Daí a ideia de se transformar a coisa em linha de produção, em escala que seja um tanto mais global, que permita atender esse crescimento. O vídeo anterior, ele traz a ideia das coletadeiras, que é outra coisa que, basicamente, ele cresceu muito nos últimos anos. Essa sim, essa é uma percepção grande da automação nessa área, né? Isso. A gente tem colheitadeira para colher tudo, café, né? Tem. É café isso aí que Você está colhendo morango. Que é um negócio e outra, bem coleta, frágil, você né? viu que ele coleta um por um ali, ó. Já sai pro negócio para uma pessoa simplesmente fazer a seleção. E já tem tudo, é o mesmo que coleta café, a ideia dele tem uma aqui inclusive, que ele coleta, acho que cereja. É a mesma para montar todo, ele calça por baixo e ele vai sacudir o pé, cai as frutas que estão no ponto de coleta. E basicamente esse tipo de máquina hoje, essas que estão passando aí, normalmente elas são operadas por seres humanos, como você está vendo. Esse é um trabalho, aquele trabalho que você vê muito em filme, normalmente norte-americano, onde as pessoas precisam cortar a linha para colocar na lareira. Ao trabalho que dava para o cara cortar ali, ó, o que essa máquina faz? Ela simplesmente cai as toras ali dentro e ela já se encarrega de fazer o serviço. Isso aí é uma empresa de produção de lenha mesmo, né? Não é retirando o meio ambiente, foi produzido para isso, né? Isso aí normalmente é eucalipto, inclusive. Uhum. E repara que é só uma máquina. Essa divisão ali da tora, essa aí exigia um trabalho tremendo com o machado na mão, né? E o cara nunca conseguia fazer ele ficar certinho. Aí, ó, a ideia da uma coletadeira de cereja. Ele simplesmente a coisa trava por baixo, sacode o pé, cai tudo. Olha lá, não sobra nada. O aproveitamento é muito bom e ele já pega pro ponto ali. E aí o que caiu é o que está maduro, né? Não é? Agora também caiu. É bem interessante a coisa. Isso aí é aqueles que... Esse aí está colhendo cebola. Que fica embaixo da terra. Também é muito interessante. E só lembrando que essas máquinas, como eu disse, elas são operadas por seres humanos, mas existem máquinas dessa que colhe, que planta, que ara o determinado local, que limpa, que utiliza o próprio, a sobra do material orgânico ali para adubo. Existem essas máquinas que elas são guiadas por GPS. Então, existem já fazendas que utilizam tipo 30 máquinas dessas um do lado da outra e ela faz isso sem precisar de uma pessoa. Até mesmo que a plantação segue uma lógica de como se fosse normalmente uma linha, reto, né? Reta, são ruas, né? E tanto que, algumas, por exemplo, em 30 coletadeiras um do lado da outra, eu coloco um ser humano pilotando uma e o restante vai seguir ele, já que passa numa linha. Essa é uma máquina colhendo cana, aquele que a gente viu, ela corta gravetos. Eu tenho uma de uma máquina que faz o corte de árvore e a limpeza do tronco. Enquanto o cara gastava 1 hora, pelo menos, com uma motosserra na mão, a máquina faz com 30 segundos. Aquela de cana-de-açúcar é interessante porque é um serviço completamente degradante, né, Alex? Embora empregue muita gente no interior de São Paulo, tinha até uma discussão aí de que foi proibido lá a queima da cana para colher e tal. Mas assim, é um serviço que eu acho que o ser humano não deveria fazer mesmo, não. E quando você fala em degradante, é degradante para os dois lados. Ele é degradante pro cortador de cana, para o ser humano, e ele é degradante também para a natureza. Porque uma máquina ela consegue entrar no canavial com a boca de corte dela e sair coletando se tiver bicho no meio, a palha, ela corta tudo e joga fora, tira só a cana. O ser humano não. O ser humano, como ele vai entrar num determinado local para fazer isso, não dá. Primeiro tem bicho, aquela palha corta. Então, daí a necessidade de tocar fogo na coisa. Para poder limpar o terreno, para poder cortar a cana com aquela foice de mão. E isso realmente é degradante para o ser humano. Então, a ideia basicamente, o que se espera é que a automação ela não vai substituir o ser humano para deixá-lo desempregado, até porque é o que a gente vai discutir no último programa. Não tem como as pessoas viverem e, na verdade, a sociedade não se estruturaria assim. Mas é de trazer uma qualidade de vida maior para as pessoas, uma vez que as máquinas possam fazer o serviço pesado e o ser humano ser utilizado para apenas o trabalho de complementação ou mesmo de guia das máquinas.
Vamos dar uma olhada a máquina que é responsável por cortar a árvore. Essa máquina, em 30 segundos, ela faz um que um ser humano leva mais de 1 hora para fazer. Tem algumas empresas, inclusive a Hyundai, ela fabrica uma máquina dessa. Uma tora de eucalipto, ela já limpou os galhos, ela tirou ela do local, já limpou a própria casca inteira, e já entrega ela do tamanho certo de carregar num caminhão. Isso aí é basicamente um ser humano que está operando, até porque ele tem que pegar lá num determinado local. Um ser humano sozinho, com um dia de serviço, ele dá conta de pôr no chão uma floresta inteira. Tá? Infelizmente. E se espera que seja feito só com eucalipto, né? Madeira utilizada para isso mesmo, para a indústria mesmo. Né? Porque não tem como ficar empregando isso aí em derrubar a árvore que não deveria ser derrubada. E no último vídeo eu trouxe uma máquina que ela faz exatamente o oposto. Ao invés dela destruir a natureza como essa daí, ela permite... essa é a máquina que enterra cabo. Olha a próxima, que ela faz a retirada de uma árvore do local. Essa máquina também é interessantíssima. Hoje, numa cidade, normalmente, se precisa construir alguma coisa, normalmente vai lá e se passa uma motosserra, joga a árvore no chão, acabou. E árvores antigas, às vezes, né? Isso não deveria nunca ser retirado do local. Olha o que essa máquina faz. Ela simplesmente cava o local ali, retira a árvore com a raiz e tudo, leva até um outro local e a replanta. Essa é legal, hein? Isso, claro que isso não vai funcionar com uma cerejeira que tem 50 anos. Mas essas árvores que a gente tem dentro das cidades, em canteiros, nos passeios públicos, isso aí sim é perfeitamente possível de ser feito. Uma casa, sei lá, você compra um determinado terreno e vai construir a sua casa, você não precisa se livrar de todas as árvores que tem ali. Você pode dar árvore para alguém, né? Ou plantar na calçada, move de um outro local, às vezes você vai sobrar um espaço que é quintal e você precisa construir a casa e ela está pegando no local onde a árvore está. Você retira ela e chega lá mais para o fundo. Muito legal isso aí. Isso é interessante pela consciência que esse planeta está precisando de árvore, né? E as pessoas têm um hábito, simplesmente vai lá e passa a faca nela. Aí, nesse momento do vídeo, ele vai colocar a árvore num determinado local lá, ela já trava, vai ficar plana com o chão, coloca uma pá mecânica só para jogar uma terra no pé dela para que ela fique bem fixa. Isso é questão de um mês depois, ela já se assentou no local. Nem a árvore percebe o que aconteceu com ela, né, Alex? Não, isso só não daria para fazer com uma árvore que seja muito velha por causa do tamanho da raiz. Mas o restante funciona. É bem interessante mesmo o processo. E a quantidade de pessoas também não seria algo assim que seria uma coisa que ficaria muito cara. Uma máquina dessa também, acho que toda prefeitura poderia adquirir uma dessa. Essa é legal. Fazer isso. Bom, por hoje é só. Terça-feira a gente fala da última parte, que é processo administrativo. E na sexta a gente conversa sobre o impacto que isso gera e como poderia ser uma solução. Combinado, então. A gente conclui a edição de hoje do 90 Minutos com a participação do Alex. Lembrando a você que às 17 horas tem o Jornal dos 5, na apresentação do Lucivan Machado e do Orisvaldo Pires. Eu volto na segunda-feira, a partir das 8 horas. Um bom final de semana. Até a próxima.